Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, é o 30 de agosto, de 2021. Graças a Deus, Estamos aí atravessando o mês de agosto, terminando, em direção ao final do ano. Cada vez mais perto, irmão, do nosso encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, Conforme Paulo nos ensinou, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, falando lá sobre a ressurreição, o arrebatamento da igreja, a revogação, da corrupção do nosso corpo, do pecado e tudo mais, que nós sabemos. E vamos dar graças a Deus pela conservação das nossas vidas e também, principalmente, pela nossa perseverança, no caminho, na verdade, na vida, o Evangelho, a palavra do Deus vivo. Então, continuar aí, com a nossa caminhadazinha diária. Estamos falando aí, de um dos seguidores, dos apóstolos, sucessores dos apóstolos. Foram muitos, São muitos os sucessores. Mas os que deixaram alguma coisa escrita não são muitos, não. Então, um deles foi o Clemente, que é chamado lá Clemente de Roma, que, segundo a tradição da igreja, ele foi um presbítero, em Roma, E aí o catolicismo romano, lá pelo ano 300, 400, 500 depois de Cristo, instituiu o tal do papado, E aí colocou ele na lista dos papas. Começou com Pedro, depois foi com não sei quem, até que apareceu, até que botaram, o Clemente como papa lá em Roma. Porque nós vamos ver que o papado se refere ao poder, do presbítero e do bispo de Roma, que foi instituído pelo catolicismo romano. Não tem nada a ver com a igreja, Nós estamos aqui procurando as virgens prudentes, aquelas pessoas que se destacaram no ensino do Evangelho em todos os tempos, e que combateram o mal pelo bem, pelo Evangelho, pelos escritos, não é isso? Então, Clemente foi um deles. Nós já falamos aí que ele viveu entre o ano 35 até o ano 100, mais ou menos, por aí. E ele escreveu vários documentos, segundo a tradição. O principal deles sobre uma epístola que ele escreveu à igreja de Corinto, fazendo correções àquela igreja, como Paulo também fez, nas suas cartas, falando ali dos problemas que estavam acontecendo na comunidade. E é isso que ele está falando também. Está repisando, digamos assim, o que o Paulo escreveu, Então, os temas que nós estamos vendo aí os temas que ele abordou na carta dele. E o próximo tema aqui, ele diz que os justos são perseguidos pelos injustos, Então, o que ele quer dizer com isso? É que os justos, eles não são perseguidos pelos justos. Então, ele está reprovando, alguns irmãos lá em Coríntios que estavam se dizendo justos, e perseguindo os justos. Aqueles que estavam fazendo correção, Porque ninguém gosta de ser corrigido, Nós não gostamos de ser corrigidos, Por isso é que Deus de Israel nos deu, as virtudes da humildade e da mansidão.
para que nós possamos nos submeter às correções que são justas. Então ele está dizendo, ele está repreendendo, né? Está corrigindo os irmãos que estavam perseguindo aqueles que estavam corrigindo eles. Ele dá o exemplo de Daniel, né? Mostrando que ele conhecia o livro de Daniel, claro, né? Diz ele aqui, ó, ele perguntou assim, Daniel foi atirado na cova dos leões pelos justos? Não, né? Foi atirado pelos ímpios, né? Na cova dos leões. E teve o grande livramento do Deus dos exércitos. Bom, e aí ele congrega os irmãos, né? E chama para a unidade, não é isso? Chama os irmãos para a unidade na palavra, unidade no entendimento, né? Unidade nas ações, né? Unidade no entendimento da palavra e em tudo, né? Procurar a unidade. Ele cita o Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, né? Que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele, né, cita esse Salmo 133, convidando os irmãos à unidade, né? Como está escrito aí no Salmo, né? Aí ele diz o quê? Ele faz uma correção, que a divisão que estava lá no meio deles, né? Estava pervertendo a muitos, né? Toda divisão perverte, né? Então a perversão já estava andando pelo mundo, andando pelas igrejas, né? Porque havia divisão, essa divisão perverteu a muitos, desencorajou a outros, né? E surgiram dúvidas e perguntas e não sei o quê, né? Dúvidas que não eram para existir, né? Certo? Perguntas, muitas perguntas e dúvidas, né? E aí ele vai falar da discórdia, né? Que é também um efeito, né, digamos assim, da divisão, né? A divisão causa discórdia, né? Causa separação, né? É isso? E aí ele fala de 1 Coríntios, ali quando Paulo fala de Cefas e de Apolo, né? Quer dizer, lá em Coríntios, tinha lá o pessoal que defendia Cefas, não, eu prefiro Cefas. Aí o outro pessoal lá preferia o Apolo, né? Aí Paulo pergunta, mas quem é Apolo e quem é Cefas? Né? Se não propagadores do Evangelho, né? E nem era para ter isso, né? Porque Apolo não era nem apóstolo, né? Então, para haver uma divisão entre Cefas e Apolo, Cefas aqui é o Pedro, né? É o apóstolo Pedro. A ele foi conferida a autoridade, né? Para ensinar a igreja, né? Então, aí ele coloca o quê? O Clemente diz o quê? Que a revolta contra os presbíteros, quer dizer, houve lá uma disputa, né? Uma revolta, demissão de presbíteros, né? Ele diz que essa revolta causou escândalos, né? Por todas as igrejas. E não só, né? Das igrejas, como também pelo mundo. Né? As acusações começaram a aparecer. Aí, tá vendo aí? É a mesma coisa das outras religiões, estão brigando lá por posição, né? Estão brigando por isso e por aquilo. Então a revolta contra os presbíteros causou escândalos e blasfêmias contra o nome do Senhor. Toda divisão causa isso, né? Blasfêmia, né? Escândalo, né? Que propicia
exatamente o não entendimento do Evangelho por parte das pessoas que estão de fora, né? Não é isso? Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, nessa caminhadazinha aí em busca dessa história da igreja, né? Até chegarmos aos dias de hoje. Pai seja com todos nós e amém.